Hoje nós vamos continuar em Romanos capítulo 5, versículo 1 até o 11, nós vamos ler a princípio. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Senhor, fala conosco com a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender a Sua palavra. Amém. Antes de ir propriamente para as crianças anotarem, o texto já anotaram, e o tema, introdução, deixe-me rapidamente, sem deixar você cansado, falar um pequeno resumo do que já foi pregado até aqui. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele não conhecia a igreja de Roma, que era em Roma. Ele iria conhecer depois, que ele foi para lá preso, levado preso. Mas ele escreve uma carta, porque lá havia cristãos convertidos, uma igreja grande, de judeus e gentios. E havia aquele conflito sobre seguir a lei, não seguir a lei. Paulo prega o quê? O que ele prega? Então ele escreve uma carta. Primeiramente, ele se apresenta. Ele fala: eu sou apóstolo, eu sou chamado por Deus, servo de Deus. E ele fala as suas credenciais. Eu não sou qualquer um, foi Deus que me colocou nisso. E a partir, então, do capítulo 1, depois ele fazer a sua apresentação, introdução, ele começa a explicar o que ele prega, a mensagem que ele prega. Ele prega a salvação. E as mulheres e o pessoal que está participando da quarta-feira sabem que a salvação ela é composta de alguns termos, passado, presente e futuro. Então, Paulo começa a explicar isso. Você tem que entender Romanos, e quando ele começa, no capítulo 1, ele vai falar, quando ele diz no versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho. Ele está dizendo ali, olha, é isso que eu prego, por isso que eu estou preso. Porque um falava assim, ó, você prega o Evangelho que te liberta, que te salva, e você vive aí apanhando, sendo preso, sendo traído. Ele diz, eu não vergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar todos, indistintamente, judeus, gentios, gregos, romanos, todos, o Evangelho. E aí no 17, ele começa a explicar o Evangelho. Ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 17, que a salvação é pela fé, a justificação, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse é o versículo que Lutero, fugiu o nome, Lutero conheceu, e ele diz assim, eu não preciso de obras, eu não preciso de igreja, eu não preciso de lei, eu sou salvo pela fé. Fé é uma convicção, é uma certeza. E aí ele abandonou tudo, escreveu as 95 teses, chutou o pau da barraca. Não chutou muito não, Calvino chutou mais, e ele diz, eu vou seguir a palavra de Deus. Então Paulo começa aos Romanos, apresentando quem ele é, e ele fala o Evangelho. A partir daí, ele vai fazer o primeiro se você ler o Romanos, né? Nós não vamos ler, claro, aqui é só um resumo. Ele vai dizer, olha,
Deus revelou na natureza para conhecê-lo, mas o povo viu e não quis Deus, se abandonou, então Deus entregou ao pecado. E aí ele fala, os gentios são pecadores, e aí ele vai dizer, e os romanos? Vocês também são pecadores, no capítulo 2, e ele termina no 3, dizendo assim, principalmente no capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, universal. E ele vai continuar isso depois explicando, daqui a pouco nós vamos falar, que ele vai falar de Adão veio o pecado. A ofensa de um atingiu todos. Agora, a ofensa de todos, um só que pagou, Cristo. E nesse contexto, então, a salvação pela fé, que Paulo defendeu com profundidade, só lembrando, mas e o capítulo 4? O capítulo 4, ele vai exemplificar que a salvação é pela fé. Primeiro ele falou, primeiro que é o pecado, reconhecer que é pecador, e aí ele começa a falar que a salvação é pela fé, assim como Abraão foi salvo pela fé. Ele foi justificado pela fé, não é pelas obras da lei. Paulo está dizendo assim, esquece esse negócio de obra, esquece a questão de lei, é graça, é presente, creia em Jesus Cristo, receba Jesus Cristo, ande em Jesus Cristo, mas ele vai andar, ele vai falar depois, começa aqui agora. Então Paulo, ele diz, a salvação é pela fé. Ele defende nos capítulos anteriores, não é apenas uma doutrina para você crer, o diabo crê nisso, ele sabe que isso é uma verdade, mas é uma realidade para viver, para receber. Martinho Lutero, ele diz que a fé que justifica também transforma, é o que Tiago vai falar, a fé sem obras é morta. Então aqui no texto que nós lemos, em Romanos 5, o apóstolo nos leva a olhar, a contemplar os frutos da justificação. Ele diz, paz com Deus, segurança na tribulação, certeza do amor de Deus, reconciliação eterna. E aí poderíamos então dar um título para os mais catedráticos, poderia, as implicações da justificação na vida cristã. Ou, para aqueles que entendem mais do campo, né, da produção das hortaliças, os frutos da justificação na vida cristã. Escolha, vamos ficar com os frutos da justificação na vida cristã. Esse é o tema que nós vamos meditar. Quais são os frutos, quais são as implicações, quais são as consequências, o que acontece quando você é justificado? Então, Paulo começa dizendo, justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A justificação, mais uma vez lembrando, o sermão é uma consequência da aula, o ensino, a ministração que estamos fazendo. A justificação é um ato jurídico de Deus. Ele declara o pecador justo por causa da fé em Cristo. A paz com Deus não é um sentimento subjetivo, eu estou com paz com Deus, estou sentindo, mas é o fim da hostilidade, da separação entre Deus e você. Deus e a pessoa estão desunidos, brigados, afastados. A justificação, esse ato jurídico diz assim, agora você está junto, pela fé, eu tenho acesso permanente na presença de Deus, ou seja, a graça. Veja o versículo 2 do capítulo 5, olha. Por intermédio de quem eu tivemos igualmente acesso pela fé a essa graça. Algo de graça é o quê? Presente. Você só fala, obrigado, obrigado, obrigado. Ou seja, é o que Isaías falou, lá em Isaías capítulo 53, versículo 5, é o texto do Jesus foi levado, ele não abriu a sua boca, Isaías capítulo 53, versículo 5, tem como projetar para que a igreja leia? Vamos ler? Todos em uma só voz? O castigo que me traz a paz, que traz a reconciliação, estava sobre ele. Você, eu, nós não precisamos mais temer o julgamento se nós estamos em Cristo. Nós não precisamos mais temer o inferno, mas a condenação. Paulo vai retomar isso, dizer, não há mais condenação para você. Viva a confiança de quem foi perdoado, reconciliado com o Rei, com o Senhor, com Deus.
Paulo vai, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 15, ele vai dizer a mesma coisa, sobre essa reconciliação. Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 15. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Não é mais pela lei, judeus, vocês não é mais pelo cumprimento, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Fazendo a paz. Queridos, Paulo está falando aqui que nós podemos nos gloriar. Por quê? Primeiro, pela fé, nós temos acesso permanente a essa graça. A paz com Deus dá acesso a essa graça. Mas também essa paz com Deus, eu posso me gloriar, porque eu tenho a esperança da vida eterna. Veja aí, no final do versículo 2, né? Finalzinho do versículo 2, que diz assim: a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa esperança na glória de Deus, mais uma vez, a salvação é regeneração, justificação, santificação, glorificação. Então você tem paz com Deus, você fala assim: opa, ô glória, eu serei glorificado, eu estarei na glória com Deus. Isso me dá esperança, a esperança não confunde, ele vai falar mais para frente. Então, a reconciliação, a implicação da justificação é que ela me dá essa paz com Deus, ela me dá o motivo de gloriar lá na eternidade. Mas e aqui, pastor? Está faltando isso, está aquilo, eu estou com dificuldade, a velhice está chegando, tem vizinho com problema, tem cachorro latindo à noite, um cachorro latindo de madrugada para você dormir. Ai, só Jesus, só essa paz mesmo que você tem que ter. Não é? Tem certas coisas que é difícil, mas você pode gloriar, diz o apóstolo Paulo aí no versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas próprias tribulações. Sabe por quê que eu posso gloriar nas tribulações? Porque eu já fui justificado, eu já fui declarado justo, eu já estou na glória. Aqui é só um momento. Essa é a esperança. Por isso que os cristãos iam, jogados aos leões, eles iam para as arenas, eles iam e morriam crendo em Cristo. E ainda hoje, aqueles que são mortos, eles acreditam pela fé na eternidade, na glória por vir. Mas a Bíblia diz, a vida cristã não é isenta de sofrimento. Já fizemos uns estudos bíblicos na escola dominical sobre sofrimento, Filipenses, ainda alguns continuam, né? Mas Deus usa da tribulação como instrumento para você amadurecer, fortalecer. A tribulação produz perseverança, diz o texto. A perseverança, caráter aprovado. E o caráter aprovado gera esperança. Por quê? O Espírito Santo é derramado, ele derrama o amor no meu coração. É por isso que Tiago, que fala bastante de obras, no capítulo 1, versículo 2 a 4, Tiago fala para você ficar feliz, contente ao passar nas aflições, nas tribulações. Olha, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. E aí no versículo 3 ele diz assim, olha, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E o versículo 4, ele diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. É por isso que Paulo está dizendo, glorie-se das tribulações, ela vai aperfeiçoar você. E outra coisa, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai lembrar uma coisa muito importante, e a minha, você também. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, 17, Paulo fala que essa tribulação, ela é momentânea.
Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus, não em nós. Eu disse, 2 Coríntios 4,17. Eu estou, acho que, falando muito rápido, vou falar mais devagar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Veja a palavrinha momentânea. Momentânea é o quê? É rápido. Se a vida é como neblina, imagina a tribulação como é momentânea, né? Vai passar. Imagina uma pedra sendo lapidada. Dizem aí o ouro, o diamante, o que você imaginar. Mas, por exemplo, pega aí uma madeira, uma pedra, você vai lapidando, você vai lixando. A dor do atrito na pedra forma o brilho. Assim somos nós nas mãos de Deus. É como o vaso de barro que o profeta falou. Ele vai moldando. O problema é que muitas vezes nós saltamos aquela pintura. Deus está fazendo uma pintura na minha vida. Eu salto, pego o pincel e falo, Deus, não gostei daqui não. Eu quero fazer assim. Eu antecipo, eu não procuro em Deus. Paulo está dizendo, olha, glorie-se na glória de Deus, mas glorie-se também no momento presente. Alegre-se no Senhor, voltando a Filipenses. Terceiro lugar, como fruto da justificação, a implicação, Paulo diz que a certeza do amor de Deus e da salvação. Isso me dá certeza de que eu sou amado por Deus. Versículo 6. Mas Deus prova, Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. A pessoa é boa, então eu vou morrer. Mas morrer por alguém que é ímpio, que eu não gosto, inimigo, isso não. Aí o versículo 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu não pelos bons, mas pelos fracos. Acho que é o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz assim, oração é para fraco. Ué, mas oração não é para poderoso, para crente fervoroso? Não, oração é para fraco. É aquele que não pode nada, que depende de tudo de Deus. Esse ora e busca Deus. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É aqui que Paulo está dizendo que Cristo morreu. O argumento de Paulo é claro. Se Deus nos amou quando éramos inimigos, quanto mais agora que fomos reconciliados, Ele vai nos salvar, Ele vai nos ouvir. Antes, os ouvidos estavam tapados devido aos pecados, mas agora Ele diz assim, como um juiz, você está condenado, todas as provas te condenam. O juiz diz, mas eu te perdoo, está livre. É injustiça? Injustiça, porque eu posso pagar o preço por ele, eu posso ficar preso. É o que Jesus fez. Um pai adotivo, por exemplo, ele assina os papéis, paga os custos, faz o registro, traz o filho para casa, e mesmo que esse filho erre, faça uma arte, ele já é parte da família. Assim é a reconciliação com Deus. Deus registra lá no livro da vida. Você nunca deve duvidar do amor de Deus. Ele foi provado, diz Paulo, lá na cruz. A salvação não depende do seu desempenho, mas da fidelidade desse Cristo. Esse Cristo que foi perfeito. João capítulo 15, versículo 13, fala que Jesus deu a vida pelos amigos. João 15, 13 fala assim, ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E Jesus diz, vocês são meus amigos, eu morri por vocês, eu morri por vocês. Nós podemos, então, concluir esse pequeno trecho, dizendo que o fruto da justificação, ela nos garante muitas coisas, que Deus nos ama. Na verdade, Paulo escrevendo aos Romanos, ele acabou de falar, olha, vocês foram salvos, vocês eram pecadores, é pela fé, vocês são justificados. Vivam assim, e a partir de agora ele vai começar a falar como viver essa vida. Sempre ele vai voltar a algumas coisas, mas no final do capítulo 5, por exemplo, ele vai citar aí,
A boca está seca, não trouxe água, né? Ah, tem aqui, ó, só não peguei água porque eu não quis. Não vou culpar o diácono, né? Paulo vai começar a explicar a questão do pecado, porque tinha muitas dúvidas. Antecipando aqui, ele vai dizer assim: espera aí, eu sou justificado, Jesus já me pagou, pela fé eu sou salvo, posso me gloriar lá na eternidade, posso gloriar aqui na tribulação, mas e os pecados meus, como é que fica? Ele vai começar a falar o passo da santificação. É aqui. Você vai continuar pecando? Não, você vai lutar agora contra o pecado, porque agora você é justificado, você é salvo. Mas esse é um outro sermão, o pastor Caio certamente pregará no próximo domingo, se Jesus não voltar. Se voltar, nós vamos gloriar tudo lá na eternidade. Vai continuar pregando a questão de Romanos. Aqui, o que nos resta saber é que Romanos 5 é como um hino de segurança e esperança, poderia colocar assim. Até um tema bonito poderia ter colocado, né? Um hino de segurança e esperança. Nós somos justificados, nós temos paz com Deus, nós somos sustentados e amados em meio à aflição, em meio à dor, e também nós somos reconciliados e salvos da ira de Deus. Deus nos ama. Não, Deus não nos ama porque somos bons. Ele nos ama porque Cristo é suficiente. Eu não anotei quem disse isso, não fui eu. Eu li isso em algum lugar. Eu vou repetir. Deus não nos ama porque somos bons. Ele nos ama porque Cristo é suficiente. Você tem paz com Deus? Você já está reconciliado com Deus? Você já recebeu essa reconciliação com Ele? Ou ainda está tentando se justificar por si mesmo, achando que você é pecador demais, ou que você não é tão pecador assim, achando que você precisa ainda fazer alguma coisa para ter essa reconciliação? Cristo já reconciliou os salvos com Deus. Ele é o único caminho. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. E quarta-feira, se você quiser meditar, continuar meditando nesse texto, se Deus quiser, estaremos aqui falando sobre esse assunto, às 20 horas. Mais uma vez, Senhor, nós queremos te louvar, porque o Senhor pagou um alto preço lá naquela cruz, para nos trazer de volta aos braços do Pai. Nos dá acesso, livre acesso à sua presença. E essa carta que o Senhor permitiu que o apóstolo Paulo, o Senhor inspirou que ele escrevesse aos romanos, que chega até nós, mostra a sua obra, mostra a ação do Senhor do princípio ao fim. O Senhor, vendo que estávamos mortos, longe do Senhor, afastados, o Senhor pagou o preço, nos deu vida através da reconciliação. O Senhor disse que nós somos inocentes, nos justificando pelo ato do teu Filho Jesus na cruz. E o Senhor nos permite vivermos aqui o fruto dessa justificação, gloriando nessa esperança, em momentos de tribulação, sabendo que ela é momentânea, que estamos garantidos como filhos salvos do Senhor. Nós passamos por elas. E quando partimos para a glória, porque é isso que resta pela fé, é que nós somos salvos. Coloca isso no coração do teu povo. Isso nos dará calma, nos dará tranquilidade, nos dará desapego aos bens materiais, saber que isso aqui fica, mas os valores eternos, eles permanecem. Ajude-nos a entender essa vida, para que possamos ter a alegria plena, como o Senhor requer, e o Senhor produz em nós. Abençoe o teu povo, abençoe os missionários, abençoe aqueles que estão querendo levar o Evangelho aos amigos, às pessoas que ainda não têm essa paz, essa reconciliação com o Senhor, que o Senhor escolheu nessa cidade. Transforma o coração, transforma a vida. Às vezes temos em casa pessoas que não têm um compromisso, porque ainda não entendeu essa maravilha de sermos salvos por Ti. Queima o coração, para que possamos ter essa ousadia de falar, de estudar a Sua palavra. E o Senhor transforme cada vida nesse ministério. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a unção, o selo do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus na face da terra,
hoje e para todos sempre. Amém.